Um dia simplesmente espetacular ontem nas nossas dicas. Ganhamos no Mirassol, ganhamos também no Atlético contra o Cruzeiro, perdemos só no Flamengo contra o Botafogo, ganhamos no Santos contra o Corinthians, ganhamos também no Ceará contra o Sport e ganhamos nos gols de Fortaleza e Vasco. Faltaram 2 escanteios para a gente bater a nossa odd 76. Terceiro dia que a gente bate muito perto a nossa odd alta aí. E lá no nosso grupo tem muitas outras supercotações. E muita gente está usando essas odds altas para poder fazer bilhetes mais baixos e tá batendo. Eu acho isso legal, mas eu quero a odd cheia. E ela, se Deus quiser, vem no vídeo de hoje, beleza? Então vamos rodar a vinheta e passar para vocês as dicas dessa quinta. E que seja um excelente dia. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira. A gente começa com o Grêmio recebendo o São Paulo. 2 times que não estão fazendo um grande campeonato. O Grêmio mais preocupado hoje em fugir da zona de rebaixamento do que qualquer outra coisa. O São Paulo já um pouquinho melhor, mirando, quem sabe, uma vaga na próxima Libertadores. A distância aqui já tá ficando um pouquinho longe, para o sexto nem tanto, mas o desempenho do time é o que mais preocupa. Falando sobre o Grêmio, o time vem numa sequência aqui interessante nos jogos em casa. São 4 vitórias nos últimos 10, só 2 derrotas, embora seja um dos times que mais sofre gols na grande maioria dos jogos. O Grêmio está sofrendo um gol a cada quase 15 finalizações, o que é uma das médias mais altas do campeonato. O time vem de derrota pro Bragantino aqui, mas lutou muito, teve um jogador expulso, então o Grêmio aqui não desempenhou tão mal assim diante das circunstâncias. O jogo diante do Santos ele também foi bastante guerreiro e ele vem num viés aqui de 4 jogos sem perder nos últimos 5 e só perdeu o jogo que teve um expulso. O time também teve adesão e chegada de vários novos jogadores e essa é a principal dúvida em relação ao ataque do time hoje, que tem muitas opções para apenas 2 vagas. Está aí na tela a escalação provável do Grêmio para este confronto. O Grêmio tem um bom poderio ofensivo com a sua oferta de novos jogadores, mais apoio pelas laterais, principalmente com o Marcos Rocha. A defesa ainda me preocupa um pouco, mas é um bom time para a gente poder apoiar nos jogos em casa. Já o São Paulo vem num viés de queda, são 3 derrotas nos últimos 5 jogos, 2 vitórias apertadas, uma diante do Fortaleza, a última num confronto bastante inesperado. O time teve vencendo o Palmeiras por 2-0 e sofreu a virada. O Oscar, que ia voltar, já se lesionou de novo. O cara vai fazer um ano sem jogar, ganhando 2 milhões por mês, sabe? Essa talvez seja das piores contratações do São Paulo. Aliás, São Paulo com Rames Rodrigues, com Oscar, com Daniel Alves, vou falar, parabéns, que gestão horrível, pagar muito com os caras que não entregam nada, sabe? É uma vergonha o que o São Paulo faz nessas contratações, mas ainda assim o time é competitivo, se defende bem, mas tem dificuldade no lado ofensivo. Quando fica atrás, o São Paulo tem muita dificuldade também de ter motivação. Parece que só os jogos que o São Paulo vai jogar contra o Palmeiras é que ele tem um pouco de motivação. No resto, não consegue criar muito e, como eu falei, quando sai atrás é uma chuva de bola aérea e dificuldade de criação. Eu achei muito exagerado cotar o São Paulo como favorito fora de casa. São Paulo não é um grande visitante nessa competição. Os números do São Paulo fora de casa são 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Grêmio em casa tem um desempenho melhor aqui, com 5 vitórias, 5 empates, só 3 derrotas. Então dá o dupla chance pro Grêmio aqui em casa, eu acho absurdo, acho valor aqui e eu acho que a cotação tinha que estar muito mais parelha. Se tiver algum favoritismo para mim hoje era do Grêmio, que tá reforçado e tende a fazer um bom jogo aqui diante do São Paulo, tá? É bom lembrar que o Grêmio não perdeu em 7 dos últimos 8 jogos diante da equipe do São Paulo também. Então, dentro de casa, né? Então, isso é um ponto positivo para a equipe tricolor. O Grêmio dupla chance é a primeira dica do dia. No segundo jogo, a gente tem o super favoritismo do Fluminense contra o Juventude. Fluminense, como super favorito, é sempre de ficar com o pezinho atrás. O time fez um bom jogo diante do Mirassol, acabou derrotado, mas teve boas chances, teve um gol anulado também. Então, o Fluminense poderia ter tido melhor sorte. Ponto positivo com o Fluminense com tempo para poder descansar, recuperar atletas e rodar em forte intensidade, já que tem alguns jogadores veteranos. O time tem aqui um bom ataque, John Kennedy está cada vez mais se encaixando, Lúcio Acosta também, e dentro de casa ele vem de uma vitória imponente diante do Atlético por 3-0. Os 2 últimos jogos do Fluminense em casa foram 2 vitórias com a defesa sem sofrer gols. Quando o Thiago Silva joga, o setor defensivo se eleva bastante. O Juventude vem numa sequência muito ruim, 6 jogos sem vencer, sendo goleado muitas vezes. Os jogos em casa não consegue produzir, né? Nos fora de casa também, e é um time muito limitado em termos de elenco, escalação e qualidade dos seus jogadores. O técnico também dá declarações péssimas recentes, jogando a responsabilidade para os jogadores. Nunca é culpa do Carpini, né? Sempre é dos jogadores, e ele esquece que ele não entregou praticamente nada para o futebol até hoje. Favoritismo do Fluminense, como eu falei, um pouquinho exagerado, mas não dá para comprar nada para o Juventude, como eu falei no jogo diante do Palmeiras, porque é um time que perde muitas vezes pelo handicap. Então, o mais indicado aqui é pegar, obviamente, uma vitória do Fluminense ao vivo. O Fluminense que venceu aqui 6 dos últimos 10, perdeu só para
times muito fortes, Cruzeiro e Palmeiras, uma derrota pro Corinthians, e o Juventude, na maioria das vezes que perde, ó, perde por mais de um gol. Então o Fluminense ao vivo aqui é o mais indicado. Para poder finalizar, pessoal, Vitória e Bahia. Finalmente a gente tem cotações equilibradas aqui de Vitória e Bahia. A gente cansou de pegar handicaps altíssimos pro lado do Vitória contra o Bahia, custou a pegar odds boas pro Bahia aqui também diante do Vitória, e agora sim, situação equilibrada, porque o Vitória tem feito os seus melhores jogos dentro de seus domínios, conseguiu uma boa vitória diante do Ceará, tem um time competitivo, embora muita limitação no lado defensivo também, perdendo 4 dos últimos 5. Os resultados nem refletem tanto algumas atuações do Vitória, que são um pouco mais interessantes, mas o jogo aqui tende a ser parelho. O Bahia, por sua vez, também vive um momento de oscilação. Nos jogos em casa, sempre se consegue se sair bem, venceu o Palmeiras e Flamengo, dois dos principais times do campeonato, os dois líderes da competição, mas fora de casa o Bahia cai muito de desempenho. E se tem uma tônica que a gente tem nos jogos dessas equipes, já não é de hoje, é no mercado de cartões. E é para esse mercado que eu vou hoje. Achei bem precificado aqui o empate anula, o ligeiro favoritismo é do Bahia mesmo, que tem o melhor elenco, mas esse desempenho aqui fora do Bahia com só 2 vitórias me tira disso, e o Vitória praticamente invicto em casa também. Então tá bem justo a linha de handicap deste confronto. Para mim, o valor aqui tá no mercado de cartões, e é essa dica que eu vou indicar para vocês direto no nosso grupo de cartões. Se você não sabe, a gente tem um grupo de cartões que ele ficou 6 unidades para cima quando a gente estava no nosso teste. Primeiro mês aí com pouco, 20 dias de trabalho, já ficou mais de 5 unidades positivas. Nesse mês já estamos mais de 2 unidades positivas. Ainda assim, com a data FIFA, onde a gente não operou muito, batendo o mercado em mais de 90% dos jogos, o que é muito importante. E para esse jogo aqui, o Sherry selecionou mais de 5 cartões e meio na cotação de 1,85. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, a cotação esteja bem menor. E isso é porque a gente manda bastante antecipado lá. Por isso vale bastante a pena você participar do nosso grupo de cartões. O link está no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Para poder finalizar, uma super odd também direto do nosso grupo de especiais e que seja aí um bom desempenho nesta quinta-feira também para vocês, tá? Vídeo hoje antecipado aqui para vocês, então dê uma moral, se inscrevam aqui, deixem um like e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets nesta quinta-feira.